Olá! Hoje a gente vai analisar mais de perto os números recentes da Klabin, né? A nossa base aqui são as demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2025. São aqueles dados que a própria Klabin divulgou. A ideia é a gente entender como é que está a saúde financeira da empresa, sabe? Ver quais foram os pontos fortes, onde é que estão os desafios e tentar ter uma ideia do que esperar para os próximos meses. Exatamente. Esses relatórios trimestrais, eles são tipo assim uma fotografia, né, da performance da empresa naquele período específico. Então, a gente vai examinar os principais indicadores, balanço patrimonial, DR, fluxo de caixa, para ter uma visão clara, objetiva, sempre com base nos fatos, nos números que a Klabin apresentou mesmo. Ótimo. Então, começando pelos pontos que chamaram atenção positivamente. A receita líquida consolidada, ela mostrou um crescimento interessante, né? Mostrou sim. No segundo TRI de 2025, chegou a 5,247 bilhões. Isso é um aumento, se a gente comparar com os 4,948 bilhões lá do mesmo período de 2024. E se olhar o semestre todo também, teve avanço, 10,1 bilhões em 2025 contra uns 9,4 bilhões em 2024. Parece um ritmo bom, né? Sim, um crescimento bem notável na receita na linha de cima do resultado. E o interessante, sabe, é que o lucro líquido parece que acompanhou essa tendência. No acumulado do semestre agora de 2025, o lucro líquido consolidado, aquele que vai para os acionistas da Klabin, foi de 973 milhões de reais. Ah, bem acima do ano passado. Bem acima. É significativamente maior que os 714 milhões que eles registraram na primeira metade de 2024. E se a gente isolar só o segundo trimestre, esse salto foi ainda maior, né? Exato. No segundo trimestre de 2025, assim isolado, o lucro líquido foi 572 milhões. Nossa. Se comparar com os 289 milhões do segundo TRI de 2024, é praticamente o dobro. Foi um desempenho bem expressivo na última linha ali nesse período. Agora, tem um ponto aqui que eu achei realmente interessante, que saltou aos olhos mesmo. Foi o aumento, assim, muito significativo no patrimônio líquido consolidado. Ele deu um pulo, olha só, de 8,6 bilhões no finalzinho de 2024 para 13,3 bilhões agora em junho de 2025. É um reforço de capital enorme em só 6 meses. O que explica isso? O que está por trás dessa mudança? Olha, o que é fascinante aqui é que não foi tipo um fator isolado, sabe? Foi uma combinação de elementos importantes. O principal motor disso foi o que a gente chama de resultado abrangente total. Ele ficou positivo em 3,65 bilhões no semestre. Resultado abrangente? Esse termo resultado abrangente, ele inclui não só o lucro líquido, que a gente já falou, mas também outras variações no patrimônio que não passam direto pelo resultado do período, tá? No caso da Klabin, esse valor foi muito impulsionado pela variação positiva na marcação a mercado dos instrumentos de hedge. Certo, marcação a mercado, hedge. Dá para explicar um pouquinho melhor o que isso significa, assim, na prática? E por que impactou tanto o patrimônio? Claro, claro. Marcação a mercado, basicamente, é ajustar o valor que está lá na contabilidade de um ativo financeiro ou de um passivo para o valor justo dele hoje, no mercado. Simples assim. E hedges são aquelas operações financeiras, geralmente com derivativos, que as empresas fazem para se proteger de oscilações, né? Tipo do câmbio ou da taxa de juros. No caso da Klabin, que tem muita receita em dólar e também uma parte da dívida em moeda estrangeira, esses derivativos que eles usam para proteção cambial tiveram uma valorização bem relevante nesse período. Ah, entendi. Esse ganho, que ainda não é realizado, quer dizer, ainda está no papel, ele entra nesse resultado abrangente e, como consequência, aumenta o patrimônio líquido. É um mecanismo contábil, tá? Que reflete o valor atual dessas proteções que a empresa tem. Mostra que a estratégia de gestão de risco deles foi eficaz para proteger o balanço. Uhum. Mas é importante notar que é um ganho financeiro contábil. Não está ligado diretamente a um aumento no lucro da operação principal da Klabin naquele momento exato. Entendido. Então a estratégia de proteção funcionou bem e isso apareceu no balanço. Mas você disse que foram outros fatores também para esse salto no PL, certo? Sim, sim. Além desse efeito dos hedges, a gente teve outros dois eventos bem relevantes.
Primeiro, um aporte considerável de capital que veio de acionistas não controladores. Isso totalizou 1,46 bilhões de reais. Nossa, é bastante. E segundo, um aporte de 651 milhões de reais que foi feito pela TIMO, que é uma sigla para Timberland Investment Management Organization. Basicamente uma gestora de investimentos focada em ativos florestais. Ah, tá. E esse aporte está ligado ao Projeto Platô, que é uma parceria estratégica da Klabin nessa área florestal. Então, a soma desses fatores, resultado abrangente positivo, principalmente por causa dos REGs, e mais esses aportes de capital, resultou nesse fortalecimento bem expressivo do patrimônio líquido. E falando em projetos, em operações, outro destaque que eu vi como positivo foi o início das operações da nova fábrica de papelão ondulado lá em Piracicaba. O tal projeto Figueira, né? Exato. Isso adiciona uma capacidade bem relevante, 240 mil toneladas por ano, é um marco operacional, sem dúvida nenhuma. Exatamente. A entrada em operação dessa unidade é um evento muito relevante, sim. Ela tem um potencial claro para impulsionar as vendas, a participação de mercado da Klabin no segmento de embalagens, que é super estratégico para eles, né? Isso nos próximos trimestres. E outro ponto positivo, se a gente olhar para os ativos da empresa, foi a variação no valor justo dos ativos biológicos. Ativos biológicos são as florestas da Klabin, certo? Isso mesmo, as florestas. No semestre de 2025, teve uma variação positiva de 764 milhões no valor considerado justo dessas florestas. Ah, que bom! Isso é interessante porque reverteu aquela tendência negativa que a gente tinha visto no mesmo período de 2024, sabe? Lembro. Essa valorização indica que as florestas da companhia, que são a base de tudo para eles, né, da produção, estão sendo avaliadas de forma mais positiva, seja por crescimento, por manejo ou pelas condições de mercado mesmo. Isso também contribui para a saúde do patrimônio da empresa a longo prazo. Ok. Então, cobrimos os principais pontos positivos. Receita e lucro subindo, patrimônio fortalecido por causa dos REGs e dos aportes, fábrica nova começando a operar e as florestas valendo mais. Mas imagino que nem tudo são flores, né? Vamos então desempacotar os desafios agora. Um ponto que geralmente pressiona é o custo. Como ficou o custo dos produtos vendidos, o famoso CPV? Pois é, esse é um ponto de atenção, sem dúvida. Apesar da receita ter aumentado, o CPV também subiu, e subiu de forma considerável. No semestre de 2025, o CPV consolidado chegou a 7,086 bilhões de reais. Para a gente comparar, no mesmo período de 2024, ele tinha sido 6,189 bilhões, é um aumento aí de quase 900 milhões de reais. E o que isso significa na prática? Para a margem, significa uma pressão direta sobre a margem bruta da companhia, né? Que é aquela diferença entre a receita e o custo direto para produzir o que foi vendido. E não foram só os custos de produção que subiram, viu? As despesas com vendas também mostraram crescimento. Chegaram a 880 milhões no semestre de 2025, contra 745 milhões no mesmo período do ano anterior. Subiu também. Esse aumento combinado, tanto nos custos de produção quanto nas despesas para vender, é um fator que exige monitoramento contínuo. Não tem jeito. As razões podem ser várias, né? Desde inflação de insumos, energia, até custo logístico maior, pessoal, mas o efeito final é uma dificuldade maior em converter a receita em lucro bruto e operacional. Entendido. Outro ponto que é sempre muito discutido quando a gente fala de Klabin é o endividamento, principalmente por causa daqueles grandes ciclos de investimento recentes como o Projeto Puma II. Como ficou a situação da dívida nesse semestre? Olha, teve uma dinâmica interessante aí. Se a gente olhar a dívida bruta, que inclui todos os empréstimos, financiamentos, debêntures, teve uma redução. Ela fechou o semestre em 35,9 bilhões. Esse valor é menor que os 39,7 bilhões que estavam registrados lá no final de 2024. Isso mostra um esforço da empresa na gestão do passivo, talvez aproveitando para amortizar ou renegociar alguma coisa. Mas e a dívida líquida? Aquela que considera o caixa da empresa, essa que o mercado olha mais, né? Aí a história é um pouco diferente, O endividamento líquido, que é essa dívida bruta menos o caixa e as aplicações financeiras, ele ainda está num patamar elevado, sim.
está na casa dos 27,8 bilhões. A boa notícia, por outro lado, veio do indicador de alavancagem, dívida líquida sobre patrimônio líquido. Ele melhorou bastante, significativamente mesmo. Caiu de 3,98 vezes no final de 2024 para 2,08 vezes agora em junho de 2025. Essa melhora no índice parece ótima, né? Mas ela não foi muito ajudada por aquele salto no patrimônio líquido que a gente comentou antes, aquele impulsionado pelos hedges, pelos aportes. Quer dizer, 27,8 bilhões de dívida líquida ainda é um montante bem considerável para administrar, né? Independentemente da base de comparação do patrimônio ter aumentado por fatores que não são exatamente o lucro operacional direto, ou eu estou errada? Não, você está certíssima, é uma observação muito pertinente. Sim, a melhora no índice dívida líquida PL foi sim fortemente influenciada pelo aumento do denominador, que é o patrimônio líquido. E você tem razão, o valor absoluto da dívida líquida, esses 27,8 bilhões, continua sendo um número expressivo e um foco importante de gestão financeira para a Klabin. Isso se reflete também no resultado financeiro líquido, que continuou negativo, 724 milhões no semestre. Essa despesa financeira é impactada principalmente pelos juros sobre a dívida e também pelas variações do câmbio, né? Houve uma melhora, assim, em relação ao resultado negativo de 941 milhões lá no primeiro semestre de 2024, mas ainda assim é um valor que consome uma parte relevante do resultado operacional. Faz sentido. Além da dívida e dos custos, que outros riscos ou pontos de atenção apareceram nesses documentos que a Klabin divulgou? Olha, a companhia detalha bem as exposições dela aos riscos de mercado que são inerentes a um negócio desse tamanho e com atuação global, né? Existe o risco da taxa de juros, já que uma parte considerável dos empréstimos da Klabin está atrelada a indicadores que variam, como o CDI aqui no Brasil, ou taxas internacionais como a SOFR, além de índices de inflação como o IPCA. Se essas taxas sobem, o custo da dívida aumenta. E o risco cambial, imagino, continua super relevante para eles? Sem dúvida nenhuma. A Klabin tem uma parcela significativa das receitas vindo de exportação, né? Denominadas em dólar. Isso é bom quando o dólar sobe, mas, por outro lado, ela também tem uma parte relevante da dívida em moeda estrangeira. Então, a flutuação do câmbio impacta tanto as receitas quanto as despesas financeiras e o valor da dívida em si. Para tentar mitigar esses riscos, a empresa usa as políticas de hedge, com instrumentos derivativos, como aqueles que a gente mencionou quando falou do resultado abrangente, lembra? A ideia é tentar suavizar o impacto dessas flutuações no balanço e no resultado. Certo. E fora esses riscos de mercado, apareceu mais alguma coisa? Processos, talvez? Algo nesse sentido? Sim, apareceram alguns pontos aí. A empresa reporta que existem processos tributários que são classificados como tendo risco de perda possível. Possível. Isso significa que a empresa não chega a fazer uma provisão no balanço para eles. O montante consolidado desses processos é relevante, soma 1,339 bilhões. Além disso, tem uma investigação administrativa que está rolando no CAD, o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o órgão antitrust, sobre uma suposta troca de informações sensíveis na área de RH, recursos humanos, entre empresas do setor. O desfecho dessa investigação ainda é incerto e poderia eventualmente gerar algum passivo para a companhia. São pontos que não impactam o resultado agora, de imediato, mas que precisam ser acompanhados de perto por quem investe, né? Entendido. Então, temos um quadro com crescimento, mas também com essa pressão de custos, uma dívida alta que está sendo gerenciada e alguns riscos aí no radar. O que tudo isso significa, então, olhando para frente? Com base nesses números, nos projetos que estão andando, o que a gente pode esperar da Klabin nos próximos trimestres? Olha, se a gente conectar esses pontos todos, uma perspectiva importante é a contribuição crescente da nova fábrica de Piracicaba, o Projeto Figueira. À medida que ela for atingindo a capacidade plena de operação, ela deve começar a agregar de forma mais significativa aos resultados, principalmente naquele segmento de embalagens de papelão ondulado. Os desembolsos finais desse projeto estão previstos para acontecer ainda em 2025. Outro ponto que parece central é a gestão da dívida. A gente viu que a dívida bruta caiu um pouquinho, mas a líquida continua alta. Que sinais a empresa deu sobre o foco nisso? A administração está correndo atrás?
Parece que sim, a administração parece estar bem ativa nessa frente. Durante o semestre, eles realizaram várias operações importantes. Emitiram uma cédula de crédito bancário, a CCB, de 2 bilhões de reais, que é um jeito de captar dinheiro aqui no mercado local. Fizeram pré-pagamentos de notas de crédito à exportação, as NCEs, que são linhas de financiamento ligadas à exportação, e também de um empréstimo sindicalizado internacional. E ainda captaram 300 milhões de dólares através de um pré-pagamento de exportação, o PPE, que é outra modalidade de financiamento atrelada às vendas para fora. Bastante movimento. Essas movimentações sugerem uma busca por otimizar o perfil da dívida, sabe? Talvez alongar prazos, talvez reduzir custos. E, além disso, ainda se espera aquele aporte residual da Timo, aquela organização de investimento florestal, no projeto Platô. Isso deve acontecer no segundo semestre de 2025 e deve ajudar a reforçar o caixa. E do lado do acionista, a remuneração continua sendo uma prioridade para eles. A gente viu um anúncio recente de dividendos, o que parece um bom sinal, né? Sim, a Klabin mantém a política dela de distribuição de resultados. O Conselho de Administração aprovou agora, em agosto de 2025, a distribuição de 306 milhões em dividendos intermediários. Isso está aliado com a política da empresa, que está lá no Estatuto, de distribuir no mínimo 25% do lucro líquido ajustado de cada exercício. Parece que, mesmo com os desafios e com esse foco na gestão da dívida, a companhia busca continuar remunerando seus acionistas, sim. E olhando para fora da empresa, sempre o ambiente externo, em que fatores a Klabin está monitorando? O que pode impactar? A empresa menciona alguns pontos nos relatórios. Um deles é a implementação daquelas regras do Pilar 2 da OCDE, sabe? Que buscam estabelecer uma tributação mínima global para grandes multinacionais. Por enquanto, a Klabin diz que não espera um impacto material disso. Outro ponto é a nossa reforma tributária aqui no Brasil sobre o consumo. Ela foi aprovada, mas ainda depende de muita regulamentação, né? Então, os impactos exatos sobre a empresa ainda são meio incertos. E, claro, um fator que é contínuo, sempre de atenção, são os riscos climáticos. Como isso afeta uma empresa como a Klabin na prática? Principalmente através do impacto na produtividade das florestas, que é a matéria-prima essencial deles, né? E também no risco de incêndios. A empresa afirma que monitora esses fatores e que atua na prevenção. Inclusive, teve um pequeno impacto financeiro registrado agora no semestre, de 2,4 milhões de reais, relacionado a um sinistro de incêndio. Isso mostra que é um risco real, embora nesse caso específico o impacto tenha sido limitado. Excelente análise, bem completa. Então, para a gente resumir a nossa conversa, a Klabin apresentou um semestre de crescimento na receita e no lucro, com o fortalecimento bem notável do patrimônio líquido, muito por causa daqueles ganhos com os instrumentos de hedge e também pelos aportes de capital que entraram. Por outro lado, ela enfrenta desafios importantes, com o aumento dos custos, que acabam pressionando as margens, e um nível de endividamento líquido que, apesar de ter melhorado naquele indicador dívida PL e de estar sendo gerenciado ativamente, continua significativo em volume absoluto, né? O futuro próximo parece que vai ser marcado pela consolidação desses novos investimentos, como a fábrica de Piracicaba começando a gerar mais resultados, e pela necessidade contínua de disciplina financeira para gerenciar essa dívida toda. É isso? Exato. E isso nos deixa com uma reflexão interessante para a gente acompanhar nos próximos períodos, né? Agora que esses grandes ciclos de investimento, como o Projeto Puma II e o Projeto Figueira, estão se consolidando e devem começar a gerar mais caixa, como é que a Klabin vai equilibrar essa nova fase? De um lado, tem a busca natural por crescimento, por aumentar o retorno para o acionista. Do outro, tem a necessidade persistente de manter a saúde financeira, talvez reduzir o endividamento absoluto num cenário de juros globais ainda elevados e custos que continuam pressionados. E ainda navegar as incertezas do mercado, sejam elas econômicas ou climáticas. Encontrar esse equilíbrio vai ser provavelmente o grande desafio estratégico da gestão da Klabin daqui para frente. Uma ótima questão para a gente ficar de olho mesmo. Muito obrigada por acompanhar a gente nesta análise detalhada dos resultados da Klabin. Se você gostou do conteúdo, se achou útil, deixa seu like aqui no vídeo, por favor, e se inscreva no canal para não perder nossas próximas conversas sobre empresas e mercado. Até a próxima!